Bom dia a todos. A gente está aqui no Hotel Hilton, em Copacabana, no Premier Próstata, evento de uro-oncologia do Rio de Janeiro, da Sociedade Brasileira de Urologia Seccional RJ. E eu tenho o prazer de entrevistar dois grandes amigos, o Dr. Marcos Ruela, um urologista, e a doutora Rafaela Pozzobon, oncologista clínica. E nós vamos falar sobre o estudo ARTES, que é um estudo do tratamento de câncer de próstata metastático com a enzalutamida. E eu gostaria de, inicialmente, só ouvir uma apresentação dos colegas, né, para passar a experiência deles, enfim. Bom dia, obrigado pelo convite, à organização do Congresso e ao Leonardo, a oportunidade de estar aqui com colegas discutindo esse estudo ARTES. Então, Leonardo, assim, a minha experiência com a enzalutamida já vem há algum tempo, e a gente viu que esse estudo começou em 2018 para câncer de próstata sensível à castração metastático, e que a gente viu agora na revisão de 5 anos depois dessa publicação, que o estudo ainda continua tendo benefícios na sobrevida livre de metástase. Então, é um remédio que já está no nosso dia a dia, e não só com um urologista, mas também com um oncologista clínico, que a Rafaela também aqui do meu lado tem muita experiência e pode também discutir agora aqui com a gente esse estudo. Bom, então, obrigada pelo convite também, a SBU. Um prazer estar aqui com o Leonardo e com o Marcos. Realmente, a gente já usa essa droga há muito tempo no cenário castração sensível. É um estudo que foi publicado, como o Marcos disse, em 2018, e a gente teve uma publicação dos dados de 5 anos agora no European Urology, e que é importante porque o segmento anterior foi feito com 14 meses, né, que é pouco tempo para a gente ter dados robustos, e agora a gente tem um acompanhamento de 5 anos que confirmam os dados, né? Então, a gente sabe que a gente tem uma droga efetiva, que a gente tem experiência em lidar, e, em termos de segurança, é uma droga que a gente está acostumado a lidar com os efeitos colaterais. Então, acho que foi importante essa apresentação de 5 anos para a gente ter mais robustez aí nos dados. Eu queria só voltar ali na primeira publicação do estudo ARTES. Na verdade, o estudo começou em 2016, né, o recrutamento dos pacientes, e, na verdade, era uma época um pouco diferente do que a gente tem na atualidade, né? Eu queria saber de vocês em relação, primeiro, aos endpoints primários em relação a esse estudo inicial, né? E como é que era feito essa avaliação de metástase, como é que era essa avaliação inicial desse estudo, né? E depois a gente passa para essa reanálise agora, depois de 5 anos. Por favor. Quer falar, Rafaela? Então, esse estudo foi um estudo onde a gente recrutou os pacientes metastáticos sensíveis para fazer enzalutamida com bloqueio androgênico versus o bloqueio androgênico, que nessa época era a única opção que a gente tinha, com uma sobrevida ruim. Os pacientes viviam mais ou menos aí uns 3 anos, e a gente não tinha as outras opções. Nessa mesma época, a gente estava tendo Charted para docetaxel, e veio tudo junto, né? O Latitude, veio o Titan. Então, a gente nesse momento não tinha nada para fazer além do ADT, e de repente, em 2019, a gente teve a aprovação da enzalutamida, da apalutamida, da abiraterona e os dados do docetaxel. Então, em termos de endpoint primário, foi um endpoint livre de progressão radiográfica, né? E que foi positiva, né? Os pacientes tiveram uma redução da progressão radiográfica, e também a gente teve ganho de sobrevida global nesse estudo, né? Com uma redução aí de morte de 34% nesses dados primários, né? Então, foi um estudo positivo desde o início, mesmo com follow-up curto, e ele já estava aprovado para o cenário castração resistente, e a gente ganhou aí o benefício da terapia dupla, com a autorização dessas drogas todas praticamente ao mesmo tempo. Muito bom. E, doutor Marcos, como é que é
experiência em relação a efeitos colaterais dessa droga, como é que... Não sei se você costuma usar, prescrever isso, ter essa experiência, mas enfim, né, tem alguns efeitos colaterais importantes, o que é que os pacientes reclamam, qual é a incidência de parada da medicação, como é que você vê isso? Então, boa pergunta, Leonardo. Na verdade, esse estudo agora de 5 anos mostrou que os efeitos colaterais que a gente vê com mais frequência, como fadiga, hipertensão, essas alterações que normalmente acontecem na introdução da medicação, ele não muda depois de 2 anos. Se o paciente suporta esses primeiros 2 anos o uso dessa medicação com esses efeitos colaterais, a gente viu com o estudo de 5 anos agora, não muda muito esses efeitos colaterais e não há quase nenhuma desistência com o uso da medicação. Na verdade, globalmente, o estudo mostrou que só 7% dos pacientes não conseguiu continuar com a medicação. Em relação à fadiga, à hipertensão, né, à astenia, fala um pouco sobre queda, fratura e tal, mas assim, o mais importante mesmo é a astenia. E isso é importante você frisar para o paciente que, com essa medicação, é importante, por causa do bloqueio hormonal duplo, é importante fazer exercício físico, mudar o estilo de vida, dieta. Então, meus pacientes que usam isso, eu oriento normalmente todos os pacientes, de modo geral, quanto a exercício, mas enfatizo mais esses pacientes que fazem uso dessas drogas, fazer musculação, principalmente musculação de músculos longos, então membros inferiores principalmente, mudar a dieta, aumentar a dieta proteica. Esses pacientes, normalmente pacientes mais idosos, são pacientes que têm o hábito de comer muito mais carboidrato do que proteína, por causa de N motivos, mastigação, preparo, essas coisas. Então, eu costumo orientar esses pacientes a melhorar não só o hábito alimentar, como principalmente o exercício físico, enfatizando a musculação. Mas, em geral, paciente que passa desses 2 anos suportando essa droga, esses 5 anos mostrou que é totalmente factível a continuar com o uso. Não sei se a Rafaela quer colocar alguma coisa. Eu queria acrescentar que o próprio bloqueio androgênico ele é ruim para o paciente, né? Então, quando a gente faz a terapia única, que hoje a gente não faz mais, apesar de que os estudos mostram ainda que ainda é feita a monoterapia com bloqueio androgênico, só o bloqueio androgênico ele já piora muito essa parte de fadiga, perda de força muscular, perda de massa magra. Por isso que o Marcos está falando é muito importante. O paciente perde massa óssea, perde massa muscular, então é importante que faça exercício de força, né? Porque às vezes a pessoa fala, eu caminho todo dia, não adiantou nada, tem que fazer musculação, né? Então, o próprio ADT ele já aumenta o risco, né, de osteopenia, de sarcopenia e também de déficit cognitivo, né? A gente tem um déficit cognitivo importante nesses pacientes que fazem tratamento com bloqueio androgênico. Então, você associar uma segunda droga como a enzalutamida em efeitos graves, né, acima de grau 3, eles foram muito semelhantes com o grupo placebo, porque o próprio bloqueio androgênico já é ruim, né? Então, assim, não teve diferença importante. Então, é isso que o Marcos falou, se o paciente tolerar primeiro, e a gente pode fazer também, reduzir dose, a gente pode fazer algumas coisas, alguns tratamentos para melhorar os sintomas dos pacientes. Para melhorar a qualidade de vida, né? Só queria voltar um pouquinho lá para o estudo, porque um dos pontos importantes desse estudo é que, quando eles fizeram a primeira análise, eles abriram o cegamento, né? Eles desvendaram os pacientes, e alguns, quer dizer, alguns não, todos os pacientes, na verdade, que usavam placebo inicialmente foram migrados para o grupo da enzalutamida, né? Queria não saber... todos, né? 30% mais ou menos. Mais ou menos 30%. Foram migrados, crossover, né? Mas, então, eu queria saber de vocês o que vocês acham em relação a essa modificação da metodologia, né? O que isso pode ter impactado no efeito real da medicação em termos oncológicos, né? O que vocês veem aí de problema para isso? Quando você faz o crossover por progressão da doença, aí você
já tem um cenário totalmente diferente, que é um paciente resistente à castração, né? Então, hoje no Brasil, a gente só tem 2 drogas aprovadas para isso, de terapia androgênica, né? Que é a abiraterona e a enzalutamida. Então, se você está resistente, você ou pode trocar para abiraterona ou o paciente fazer docetaxel, que é quimioterapia, né? Então, a gente já fica num cenário, a gente não entende, ou o paciente, nesse caso, progrediu, ou ele foi para outro bloqueio androgênico, ou ele foi para o docetaxel, né? Mas, assim, foi um número pequeno, né? Então, alguns pacientes morreram do tratamento, não conseguiram fazer um segundo tratamento, né? Tá. Mas assim, eu imagino em relação ao efeito da sobrevida global, né, talvez tenha sido até um pouco atenuado esse efeito da medicação, né, porque, teoricamente, um grupo que tomaria o placebo passou a tomar o efeito, a droga, a enzalutamida, né, e isso talvez amenizado a evolução da doença. Né? Acho que talvez seja um ponto importante. Não, na verdade, o placebo continua sendo sensível à castração, né, porque ele... Não, ele é resistente mesmo, porque ele fazia ADT. Pois é, exatamente. Então o cenário já é pior mesmo para esse paciente. E aí, transpondo isso, né, para os dias atuais, a gente tem uma mudança grande na avaliação da metástase, né? Hoje em dia a gente tem a disponibilidade do PET com PSMA, né? Enfim, eu queria saber de vocês como é que vocês avaliam isso nesse cenário atual de hoje, né? Essa resposta é só de $1 milhão, né? A gente saber se vai alterar agora com... porque, teoricamente, tem 2 situações, eu acho que é importante também te botar, né? Na metástase, que você, de novo, né, que o paciente já chegou metastático, que normalmente é um paciente mais grave, um paciente que responde pior, né, a sobrevida é menor, daquele paciente que desenvolveu metástase depois do tratamento local. Né? Então, esse cenário com o PET, a gente não tem esses estudos ainda mostrando se vai ter benefício ou não, a gente tratando cada vez mais cedo, se está tratando o paciente, na verdade, não metastático nos exames antigos e metastático nos exames novos, a resposta a gente não tem ainda. Então, mas eu acho que sim, a gente vai ter impacto na nossa conduta do dia a dia. Mas nesse cenário, teoricamente, não vejo muita mudança, porque, na verdade, o paciente que chegou de novo, se pegou nos exames antigos, tomografia, cintilografia, não tenha dúvida que vai ser visto também no PET de PSMA. Agora, naquele paciente metastático, depois do tratamento local, aí sim, eu acho que aí vai fazer diferença sim, porque... Metacrônico, né? Metacrônico, exatamente. Eu acho que quanto mais precocemente você tratar, provavelmente vai ter resultados melhores. E precocemente você tratar, você vai ver melhor nos pacientes que fizeram PET e não cintilografia e tomografia. Mas, volto a repetir, a gente não tem dados ainda. A gente vai ter esses dados, né? Porque agora vão começar a usar o PET para estadiamento. Tá. Mas o que a gente, na prática, né, os convênios começaram a pagar o PET de PSMA, então a gente tem usado mais. Antigamente era só quem conseguia pagar, é um exame que custa em torno de R$4 mil. Mas todos os estudos até agora com essas drogas foram feitos por esses exames convencionais, de tomografia e cintilografia óssea, né? Então, às vezes, você faz um PET de PSMA, vê uma doença oligometastática, até 40% dos laudos da classificação é alterada nesses pacientes, mas ainda, assim, eu tento usar o critério de exame convencional para incluir esses pacientes, né? Eu acho que o que faz diferença mesmo é quando ele é castração resistente M0, né? Porque aí você tem que ter... quando você faz um PET tem uma doença, ele entra como cenário resistente. Aí acho que faz diferença. Mas para esses estudos, todos eles foram com os exames convencionais. Muito bom. Doutora Rafaela, em relação à ideia, né, naquela época, a ideia inicial para o doente com doença metastática era de intensificação do tratamento. Né? Então, a gente fazia o antiandrogênico convencional, aí começou os novos agentes hormonais, quimioterapia, né, enfim. Você acha que o PET, né, essas novas opções aí de exame podem, talvez, reduzir um pouco essa intensificação, ou a gente ter um escalonamento um pouco melhor
em relação à indicação de tratamento? Eu acho que terapia dupla hoje é o alvo, né? Monoterapia hoje, rarissimamente, em exceções extremas. O que eu acho é a quimioterapia, né? Então, eu tenho uma ideia de que se vai fazer quimioterapia, faça logo no início, porque os dados são positivos para a doença sensível e a resposta para a doença refratária é bem pequena, né? Então, para aquele paciente que tem muita doença visceral, um paciente jovem, com Gleason 9, 8, 9, 10, subtipo mais agressivo, eu tendo a começar a terapia tripla para esses doentes. Mas é importante que no ARTES, né, que nessa publicação agora de 5 anos, o maior benefício da ENZA é no paciente de alto volume. Né? Então, é importante a gente falar, não esquecer que a terapia dupla ela é importante. O que pode acontecer é você fazer o docetaxel antes, junto com a terapia dupla, e depois o paciente progredir e você voltar a fazer a terapia. Né? Aí você consegue escalonar, mas é difícil depois de você fazer o bloqueio androgênico, depois fazer a quimioterapia. Não é tão fácil, porque o paciente acaba perdendo PS, né, para isso. E Marcos, quer falar, Marcos? Então, eu queria acrescentar uma coisa que, na verdade, eu não sei se você perguntou também com esse intuito, no paciente que está metastático, metacrônico, você fez tratamento local e a doença voltou depois, talvez o PET possa ajudar a gente em relação a fazer, talvez, uma intermitência no tratamento naqueles pacientes que têm uma doença não tão agressiva no PET de PSMA. Então, talvez isso possa encaixar nesse cenário aí da intermitência, né? Eu concordo com a Rafaela em relação à quimioterapia e tal, mas talvez nesse cenário a gente possa ajudar a gente, o PET, nesse caso de metástase metacrônica. Muito bom. O Marcos está tão afiado que ele adivinhou a minha pergunta. Mas aí eu vou passar, então, uma outra dúvida, né? Talvez em relação a tratamento direcionado à metástase, para a gente postergar, talvez, o uso de antiandrogênico. O que o senhor acha dessas opções novas, enfim? Sim, eu acho excelente, né? É exatamente o que você colocou na pergunta, né? Você retardar o tratamento. Lógico que isso também é só no cenário, eu acho, no cenário pós-tratamento local. Acho que no cenário da doença, de novo, muito complicado, principalmente como a Rafa falou, em relação a uma doença de alto volume, você não vai sair irradiando, né, o corpo da pessoa toda. Mas nesse cenário do metacrônico, eu acho perfeito. Eu acho que a gente tem estudos mostrando, né, que o benefício, né, da radioterapia localizada em metástase. Então, assim, esse número ainda é complicado a gente discutir, são 3, são 4, enfim, mas eu acho que nesse cenário, eu acho muito importante a gente, se tem oportunidade, de lançar a mão para exatamente retardar o uso do bloqueio hormonal. Não sei o que a Rafaela acha. Eu acho que, para falar em qualidade de vida do paciente, quanto mais tempo sobrevida livre de tratamento, né? Eu acho que quanto mais a gente evitar o uso do bloqueio androgênico, melhor para o paciente. Eu também sou a favor. A gente tem estudo, né, que mostra o benefício do tratamento local com oligometástase, então eu concordo com o Marcos. É isso. Gente, eu acho que, assim, eu queria que vocês dessem as mensagens finais. Aí a gente está chegando ao final da entrevista. Mas, assim, ressaltar a importância desse estudo, né, que usou o principal dado, né, para quem trabalha com oncologia, que é a sobrevida global, né, e essa reavaliação do estudo ARTES acabou comprovando isso, né, que era o dado que a gente esperava. Mas eu queria saber as mensagens finais de vocês aí em relação ao estudo e a essas coisas que a gente falou. Eu vou deixar a Rafaela falar primeiro, porque eu vou ter que falar uma coisa, ela não vai ter tréplica depois para falar. Mas, enfim. Bom, o estudo é um estudo extremamente positivo, com ganho de sobrevida livre de progressão radiológica, com ganho de sobrevida global. Ele foi dividido em alto e baixo volume, né? Então teve ganho nos dois
tipos de pacientes, principalmente no de alto volume. Então, para a gente lembrar que a terapia dupla é efetiva nesses pacientes de alto volume. Também teve benefício naqueles pacientes que fizeram Charted, que fizeram docetaxel antes, sem toxicidade mais relevante ao longo dos anos de uso, com pouca taxa de interrupção do tratamento. Então, é um tratamento eficaz, seguro, que a gente sabe que tem os seus problemas, né? Atravessa mais a barreira hematocefálica, a gente tem um problema realmente de queda, mas coisas que a gente consegue resolver no nosso dia a dia. Mas acho que a mensagem mais importante aqui foi o que o Marcos falou, que a atividade física e a dieta são partes do tratamento. Eu vivo falando para os meus pacientes que se a atividade física fosse um comprimido, eles tomariam com prazer. Mas como dá trabalho você fazer atividade física, é uma luta diária da gente convencer o paciente. Mas eu tenho pacientes que eu faço densitometria e com o paciente fazendo ou não a atividade física, e a perda da massa óssea é significativamente menor naqueles pacientes que fazem atividade física com esforço, musculação. Então, a mensagem que eu digo é que a gente tem tratamento eficaz, os pacientes hoje vivem mais de 5, 6, 7 anos com doença metastática, né? O diagnóstico não é uma sentença de morte, mas é morte na academia, tem que malhar e não tem quem faça isso por você, é a sua parte. Concordo plenamente com o que a Rafaela falou. Se eu queria sentar alguma coisinha, por isso que eu deixei a Rafaela falar primeiro, é o seguinte: na prática, o urologista não pode ter medo de prescrever essa droga, todas as drogas novas antiandrogênicas, porque a gente já conhece os efeitos colaterais dessa droga com o bloqueio hormonal que a gente faz lá desde que a gente fazia orquectomia nos pacientes. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem, o urologista, de modo geral, tem que assumir o paciente desde o início da doença, que, na verdade, o paciente procura primeiro o urologista, depois ele vai no oncologista. Então, essa intimidade, esse apreço com o urologista vem desde lá do início da doença, né? Desde que nem tinha doença ainda. Então, acho importante o urologista prescrever e ter esses macetes aí que a gente costuma falar. Só para acrescentar, quando eu comentei sobre exercício físico e tal, mas é importante também, que a Rafa falou aqui agora um pouquinho, sobre densidade óssea, né? Fazer a densitometria óssea. Acho importante o paciente que vai iniciar o bloqueio hormonal ter uma densidade, fazer uma densidade óssea dele, densitometria óssea, e a cada ano repetir essa densitometria óssea. E é importante ver a vitamina D desse paciente, cálcio, e, em alguns casos, fazer um alendronato, alguma coisa para preservação óssea. Então, acho isso importante também ter no acompanhamento desse paciente. Obrigado mais uma vez aí pelo convite, Leonardo. Eu também queria agradecer. Ele falou que eu não tinha tréplica, mas ninguém tirou meu telefone, meu microfone. Não, mas o que eu queria dizer é que, realmente, a grande parte dos convênios, o paciente leva o relatório do médico e recebe a medicação em casa, né? Exatamente. Então, o papel do oncologista nesses pacientes ficou meio que perdido mesmo. Depende do urologista para encaminhar. Eu queria agradecer o convite. Não, mas quando a gente tem um oncologista competente, né, as coisas sempre ficam mais fáceis e a gente acaba normalmente ajudando bastante o paciente quando a gente tem uma equipe multidisciplinar em conjunto, né? Mais uma vez eu queria agradecer primeiro a organização, doutor Paulo, enfim, doutor Gabriel, e aos colegas queridos aqui que puderam participar aqui da entrevista, né? Então, muito obrigado e um bom dia, bom evento a todos. Obrigado.